Muito bem, pessoal. Então, aos pouquinhos a gente vai fechando esse assunto. É lógico que a gente precisa fazer um monte de exercício ainda, né? Para sintetizar isso tudo. Mas a ideia central gira em torno desse entendimento das funções seno e cosseno com as alterações. Essa ideia básica da tangente que vai mais para a álgebra, né? Seno dividido por cosseno, o gráfico é menos relevante nos vestibulares, tá? Então vamos fazer um fechamento aqui e colocar mais alguns ingredientezinhos, tá? Olha só. Seno de x, cosseno de x e tangente de x. Então a gente viu que para um determinado ponto do ciclo trigonométrico, como esse pontinho aí, que eu, numa escolha infeliz, pintei de preto, vou pintar de branco. Esse pontinho, se eu pego esse pontinho aqui, pontinho do primeiro quadrante, né? Esse pontinho tem a ele associado uma abscissa. Essa abscissa, a partir daqui até aqui, né? Mede. Oh, que coisa que está acontecendo, rapaz. Mede cosseno de x, tá? Vou marcar aqui, ó. Então esse é cosseno de x, tá? Esse pontinho, se eu marco no eixo y, aqui, ó, esse tamanho vermelho também, só que agora na horizontal, na vertical, seno de x. E eu ainda consigo descobrir uma tangente se eu traçar aqui um eixo, né? Tangente. Como que eu descobriria essa tangente? Aí eu teria que sair sempre aqui do centro do círculo, passar pelo ponto para bater lá em cima, né? E aí esse tamanho lá em cima, que eu vou pegar aqui de verde, esse tamanho que é a tangente de x, tá? O pessoal decora por aí sinal de seno, cosseno e tangente, mas isso é uma coisa muito jurássica, né, pessoal? A gente não precisa nos preocupar em decorar isso. Se a gente entende que o seno é a ordenada do ponto, o cosseno é a abscissa e o funcionamento da tangente, a gente sabe onde o seno é positivo, onde o cosseno é positivo, onde a tangente é positivo e onde eles são negativos, tá? Então, seno, cosseno e tangente. Vale lembrar que a tangente está relacionada com o seno e o cosseno por meio dessa divisão aqui, tá? Pessoal, e aí tem três relações, digamos assim, auxiliares, né? São relações que invertem as relações padrão. Então a gente tem a secante, que é um inverso, a cossecante e temos também a cotangente. A secante, ela é o inverso do seno, tá? Perdão, do cosseno. Porque a gente sempre fala, né? Pô, secante parece seno, né? Mas é o inverso do cosseno. Na verdade, o termo secante não tem nada a ver com seno. Então, secante, que é o inverso do cosseno, cossecante, que lembra cosseno, né? Mas não tem nada a ver com cosseno, é o inverso do seno, e cotangente, que é o inverso da tangente. E é claro, sendo o inverso da tangente, é cosseno sobre seno. Em termos de ciclo e de gráfico, elas são bem complicadinhas, mas bem menos relevantes, né? Por exemplo, você deve estar vendo aqui que essa tem o domínio cosseno tem que ser diferente de zero. Nessa aqui, o seno tem que ser diferente de zero.
né? E nessa aqui, o seno também tem que ser diferente de zero. Eu vou mostrar para vocês, como curiosidade, né, e como um pequeno complemento, como que elas funcionam no ciclo. Dá uma olhada, tem um GeoGebra aí na tela, vou dar um zoom. Saúde para mim, por favor, se puder comentar aí, saúde. Bom, aqui você está vendo um ciclo, né? À medida que eu mexo os arcos, ó, não sei se você está vendo aí, em roxo, né? Em azul e em laranja. Eu tenho o tamanho da secante, da cossecante e da cotangente. Bom, como é que faz isso? Ó, você deve observar que aqui está o eixo X, né? O eixo Y e tem um eixo aqui em cima, tá? Para cotangente. Aí funciona assim, a gente traça uma reta tangente à extremidade do arco, observa. Reta tangente à extremidade do arco, ó. Tá? Por exemplo, aqui no π por 6 aproximadamente. Quando eu traço essa reta tangente, onde ela bater no eixo X é a secante. Lembra? A secante, o inverso do cosseno. Ela fica no mesmo eixo aqui que o cosseno. Aí aqui está a reta tangente, onde ela bater no eixo Y é a cossecante. Tá? E a cotangente não está associada a essa reta aqui. Essa reta tangente. Ela simplesmente está lá em cima e é perpendicular à tangente. Então, por exemplo, aqui no π por 3, ó, a tangente é esse tamanho aqui que eu estou mostrando com o cursor. A cotangente é esse tamanho azul aqui. Bem, gente, isso tudo pode ser provado, né? Pode ser visto aí junto com seno, cosseno e tangente, mas realmente essas relações elas têm importância algébrica, tá? Para exercícios algébricos e no Enem nem para exercício algébrico, já que essas relações aparecem pouco no Enem, tá? Mas ainda assim, vamos mostrar mais uma coisinha que são as relações auxiliares. O que são essas relações auxiliares? De novo, enfatizando que são relações para álgebra, né? Vocês devem se lembrar que o seno ao quadrado de qualquer ângulo x, quando somado com o cosseno ao quadrado desse ângulo x, dá 1, né? E aí é daqui que nascem as chamadas relaçõezinhas auxiliares, tá? São duas. E eu vou obtê-las da seguinte forma. Primeiro, dividindo tudo por seno ao quadrado. E depois, dividindo tudo por cosseno ao quadrado. Aí, fica assim, observa aqui comigo. Não é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1? Então, divide cada um desses caras aqui por seno ao quadrado. Seno por seno vai dar 1. Cosseno por seno, lembra? Cotangente. Só que ao quadrado. E 1 sobre seno, inverso do seno, cossecante ao quadrado. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira relação auxiliar. A segunda se obtém de maneira muito parecida, só que quando eu dividir seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, vai dar tangente ao quadrado. Quando eu dividir cosseno por cosseno, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, vai dar 1. E quando eu dividir 1 por cosseno ao quadrado, vai dar
secante ao quadrado. Didi tá latindo aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ele é assim mesmo, não tem como. Ele faz parte do meu home office. Bom, então essas são as duas relações auxiliares. Eu, particularmente, posso te dizer que essa aqui é bem legalzinha, né? Já caíram alguns exercícios em vestibular, na Unicamp, por exemplo. Ele dava tangente, cria secante e aí saía direto por essa relação aqui. Mas elas são todas derivadas da fundamental. E essa sim é o bicho, né? Eu já ouvi professor por aí falando a besteira, um colega, inclusive, que essas relações são mais importantes do que essa. Jamais. Essa é a fundamental, essas são auxiliares. Ficam aí como complementos. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem aí basicamente um curso completo, né? De trigonometria, funções trigonométricas. Agora é exercício, tá? Então eu vou liberar diversos exercícios resolvidos para a gente discutir isso tudo e as coisas ficarem aí totalmente claras, tá? Por favor, enviem dúvidas, conversem, tenham paciência e nos ajude, tá, pessoal? A gente que é professor sente falta dessa conversa, dessa relação da sala de aula e hoje a gente não tem isso, né? Infelizmente. E é o que deve ser feito, né? O afastamento. Mas vamos ter esse feedback aí, então. Bom, então é isso.